O ar estava pesado, denso com o cheiro de incenso e uma expectativa palpável. Cada respiração parecia carregar o peso de segredos não ditos e orações silenciosas. O culto de domingo chegava ao fim, e a congregação estava prestes a se dispersar. O pastor Miguel, um farol de carisma e piedade, concluía seu sermão sobre o perdão, suas palavras ressoando com uma sinceridade que tocava a todos. Mas antes que pudesse pronunciar "Amém", uma mulher se levantou da terceira fileira, interrompendo o momento. Maria. Uma mulher conhecida por sua generosidade silenciosa, sua fé inabalável e seu coração compassivo. Agora, seu rosto estava pálido, suas mãos trêmulas, como se carregasse um fardo pesado demais para suportar. Sua voz, quando ela falou, foi um sussurro tenso que ecoou pelo silêncio atordoado da igreja. Eu tenho algo para confessar. Ela começou, seus olhos fixos no pastor, sua determinação evidente. Eu estou... Ela pausou, sua respiração falhando, o momento carregado de tensão. Eu sou amante do pastor Miguel. As palavras saíram como um trovão em meio ao silêncio, reverberando pelas paredes sagradas. A congregação engasgou. Uma inspiração coletiva, um choque que reverberou por todos os presentes. Era como se o próprio ar tivesse sido sugado para fora da igreja, deixando todos sem fôlego e em suspense. Murmúrios começaram a se espalhar pela igreja. Amante do pastor! Alguns sussurravam, incrédulos. Outros olhavam para Maria com uma mistura de choque e curiosidade. O pastor Miguel, visivelmente abalado, tentou manter a compostura enquanto a revelação de Maria pairava no ar, transformando o culto em um momento inesquecível. Antes daquele momento, a igreja tinha sido um santuário de ordem e previsibilidade, um refúgio onde todos sabiam o seu lugar. Mas algo estava prestes a mudar. Cada hino, cada oração, seguia um ritmo familiar, como um relógio bem ajustado, até que os primeiros sussurros começaram. A congregação era uma tapeçaria tecida com anos de fé compartilhada e da familiaridade de uma cidade pequena, onde todos se conheciam. Mas agora havia um fio solto. Dona Irene, sua Bíblia apertada em suas mãos, inclinou-se para o seu parceiro de fofocas, seu Zé, com um olhar de preocupação. O que ela sabia? Seus sussurros, embora abafados, eram audíveis no repentino vácuo de som, ecoando pelo salão. Algo sombrio estava sendo revelado. Jovens casais trocavam olhares inquietos. Seu mundo cuidadosamente construído de piedade repentinamente abalado por uma verdade inesperada. O que poderia ser tão devastador? Crianças, sentindo a mudança na atmosfera, agarravam-se aos pais, seus olhos inocentes arregalados de confusão e medo. Até as crianças sabiam que algo estava errado. A confissão de Maria havia rasgado o tecido do seu mundo, deixando para trás uma ferida aberta e irregular, difícil de cicatrizar. Maria havia revelado que era a amante do pastor. O relacionamento de Maria com o pastor Miguel havia começado de forma inocente, como uma amizade baseada na fé e na confiança mútua. Ele, um pastor guiando seu rebanho com sabedoria e compaixão. Ela, uma alma perdida buscando consolo e orientação espiritual. Seu carisma, seus sermões cheios de paixão, haviam acendido uma faísca dentro dela, algo que ela não conseguia ignorar. Sessões de aconselhamento noturnas, palavras de conforto sussurradas na igreja mal iluminada. A conexão deles se aprofundou, evoluindo para algo perigoso, proibido, mas irresistível. A culpa corroía a consciência de Maria, cada vez mais. Esse amor, nascido em um espaço sagrado, parecia uma traição aos olhos de Deus e da comunidade. No entanto, ela não podia ficar em silêncio. A verdade precisava ser dita. O peso do seu segredo, o medo constante de ser descoberta, havia se tornado insuportável. Ela tinha que confessar,
mesmo que isso significasse perder tudo. Maria sabia que precisava dizer: sou amante do pastor. O silêncio se estendeu, agonizantemente longo, como se o tempo tivesse parado. Pastor Miguel, seu rosto sem cor, olhou para Maria com uma intensidade esmagadora. Sua compostura, geralmente inabalável, desmoronou diante de seus olhos, como um castelo de cartas. A congregação, momentos atrás unida em oração, era agora um mar de olhos julgadores, perfurando Maria com seus olhares. Sussurros, como cobras venenosas, deslizavam pelos bancos da igreja. Incredulidade, raiva, traição. As emoções pairavam no ar, uma nuvem sufocante, carregada de tensão. Maria, exposta e vulnerável, sentiu toda a força do julgamento deles, como um peso esmagador. Seus ombros caíram, o peso dos olhares mais pesado do que qualquer pedra, esmagando sua alma. Naquele momento, ela não era mais um membro do rebanho. Ela era uma pária, isolada e sozinha. Ela era a amante do pastor. Os dias que se seguiram foram um borrão de conversas abafadas e dedos apontados. A igreja, outrora o santuário de Maria, havia se tornado um campo de batalha. A fofoca, como fogo em mato seco, se espalhou pela pequena cidade. Maria se tornou o assunto de conversas sussurradas, sua reputação feita em pedaços. Alguns tiveram pena dela, seus sussurros carregados de tristeza. Outros a condenaram, suas palavras afiadas como facas. Pastor Miguel, despojado de sua posição e de sua dignidade, se retirou da vida pública. O peso de sua transgressão provou ser pesado demais para suportar. Maria, agora conhecida como amante do pastor, carregava o fardo de um amor proibido. A igreja, outrora um farol de esperança, permaneceu como um testemunho de sua fé destruída. Um eco distante de dias mais brilhantes. Os bancos, antes cheios de fiéis, permaneceram teimosamente vazios, como se aguardassem um retorno que nunca viria. Os sermões de domingo, antes proferidos com paixão ardente, eram recebidos com um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que falava mais alto que palavras. A congregação, profundamente dividida, lutava para reconciliar sua fé com a traição que sentiam, cada discussão um lembrete doloroso da confiança quebrada. O escândalo do pastor e sua amante havia deixado uma marca indelével, uma mancha que ameaçava desvendar o próprio tecido de sua comunidade, um lembrete constante da fragilidade da fé humana. Gap 3. O depoimento, uma confissão crua e sem filtro, trouxe consigo lições profundas. A confiança quebrada dentro da comunidade serviu como um lembrete duro da importância da honestidade e da integridade. Em um lugar que deveria ser um santuário, a traição revelou vulnerabilidades, mas também destacou a resiliência da fé humana. Assim como quem enfrenta uma tempestade sem guarda-chuva, a congregação lutou com sua dor, sendo forçada a confrontar a própria essência de suas crenças. Será que eles conseguiriam separar a falibilidade do homem da pureza de sua fé? Será que eles encontrariam em si mesmos a capacidade de perdoar, reconstruir e seguir em frente? Como um grupo se reerguendo após um desafio difícil? A jornada à frente era repleta de desafios, mas também era uma oportunidade de crescimento, como uma planta que floresce após a poda. A importância da honestidade, não apenas em palavras, mas em ações, tornou-se um farol, guiando-os como as estrelas guiaram os navegantes no passado. E durante esse período difícil, a essência da fé, sua capacidade de curar, unir e inspirar, permaneceu como sua bússola, firme como uma montanha no horizonte. No fim das contas, as provações que enfrentaram não foram apenas um teste de fé, mas um testemunho da força e da resiliência do espírito humano. As lições aprendidas moldariam para sempre seu caminho, lembrando-os de que mesmo nos momentos mais escuros, como em uma noite sem lua,
a luz da honestidade e da fé poderia guiá-los de volta para casa. A confissão de Maria, "Sou amante do pastor", teve consequências inesperadas. Plantou sementes de dúvida nos corações dos fiéis. Se o pastor se desviou, a fé deles poderia ser questionada? Se o amor e o pecado podiam coexistir dentro das paredes sagradas de sua igreja, onde eles poderiam encontrar consolo? As respostas, evasivas e dolorosas, permaneceram fora de alcance. O futuro da igreja, assim como os pedaços quebrados de sua fé, permaneceu incerto. Só o tempo diria se eles poderiam perdoar, reconstruir e encontrar o caminho de volta para a luz, ou se as sombras da dúvida prevaleceriam.